boa tarde, tudo bem? Estou aqui para falar para você, meu cliente, meu parceiro aqui da P-Consult, sobre um comunicado disponibilizado pela SET no dia de hoje, terça-feira, dia 2 de julho. Esse comunicado de número 5, ele trata sobre a inativação de vistoriadores. Então, primeiro eu quero esclarecer para você o que é esse comunicado, o que ele está dizendo. O comunicado, ele cria uma regra que diz que será inativado o vistoriador da sua ECV quando ele não tiver feito um mínimo de vistorias no último trimestre, nos últimos 90 dias. E aí a regra é a seguinte: se você tem apenas 2 vistoriadores, será inativado no sistema aquele vistoriador que nos últimos 90 dias fez menos de 15% das vistorias que você produziu. Se você tem de 3 a 8 vistoriadores, esse percentual reduz um pouquinho, vai para 10%. E se você tem 9 ou mais vistoriadores, esse percentual reduz mais um pouco e vai para 5%. Ou seja, se você tem 8 vistoriadores, cada vistoriador seu terá que fazer pelo menos 10% das vistorias. Se não fizer, aquele vistoriador que não fizer pelo menos 10% das vistorias dos últimos 90 dias, ele será inativado no sistema. Bom, ok, essa é a regra que eles estão trazendo. Qual é o impacto dessa regra imediata? Se eles vierem a inativar um vistoriador seu, consequentemente você terá uma perda na quantidade de vistorias que será designado para você, mesmo você mantendo o vínculo dele, pagando salários e encargos sociais. Porque aí o sistema irá inativar o vistoriador e caberá a você, caberá a nós, demonstrar para a SET o porquê que esse vistoriador não deve ser inativado, seja porque ele teve férias, porque ele teve uma licença médica, enfim, por qualquer situação que seja. Então, é isso que o comunicado está trazendo para nós. Agora eu vou trazer para você a minha visão sobre isso. Claro que nós precisamos, é claro que o Estado precisa, a SET precisa combater aqueles empresários que estão fraudando o processo de distribuição de vistorias. E eu entendo que esta medida é uma tentativa disso. Nós temos hoje empresas, lamentavelmente, que demitiram vistoriadores ou que o vistoriador pediu demissão e não foi feito o devido comunicado à SET para que então houvesse o desvínculo daquele vistoriador e, consequentemente, a redução da quantidade de vistorias. Então, sem dúvida alguma, isso é um clamor de uma boa parcela do mercado, a necessidade de combater isso. O que me preocupa nessa proposta, nesse comunicado da SET hoje, é a forma como isso se pretende realizar. Uma questão para mim muito importante, primeiro, é a legalidade desse comunicado. O comunicado ele não está aqui trazendo luz, trazendo esclarecimento a algo que está na portaria 1290. Ele está criando uma condição, ele está criando uma regra que não está escrito na portaria 1290, nem tampouco na resolução do CONTRAN 941. Então, por mais louvável que seja a ação da SET, com o nobre objetivo de combater o mau empresário, eu temo que isso vá acabar prejudicando também alguns bons empresários. E por que eu digo isso? Porque não participa do ato de vistoria apenas aquela pessoa cujo nome consta do laudo. Quando nós estamos falando de empresas em cidades pequenas que tem ali 2 vistoriadores, na maioria das vezes você tem uma pessoa que tem mais habilidade com o smartphone e para localizar a numeração de chassi motor, então é ela que está no pátio realizando a vistoria, mas você tem a outra pessoa sentada no computador, fazendo as demais etapas. E quando eu falo em etapa, o próprio regulamento técnico, gente, que é o anexo da portaria 1304, diz isso. A vistoria ela é composta de diversas etapas. A abertura da ordem de serviço é uma etapa da vistoria. Emissão de nota fiscal é uma etapa da vistoria. O preenchimento e conferência dos dados no laudo é uma etapa da vistoria. A integração do laudo de vistoria é uma etapa da vistoria. Só que o modelo que foi criado hoje, a SET só sabe quem participou da vistoria, aquele que tem o reconhecimento facial, que é aquele que vai constar o nome no rodapé do laudo. Mas, repito, não necessariamente participa uma única pessoa.
E aí eu te pergunto, como que você vai provar que você tem um vistoriador que não autenticou 15% dos laudos, considerando aí uma ECV com 2 vistoriadores, mas que ele estava dentro da loja participando? Então, eu tenho uma preocupação muito grande quanto à forma como a SET vai interpretar isso e o risco de eles inativarem um box, consequentemente você perder demanda de vistoria e você perder receita. Um outro aspecto que me preocupa é a legalidade deste comunicado. O comunicado, ele tem que trazer esclarecimento a algo que está publicado no Diário Oficial. Não está publicado na Portaria 1290 essa regra. Lá diz que você tem que ter o vistoriador, mas lá não te obriga a este vistoriador fazer uma quantidade X de vistorias. Muito pelo contrário, o discurso sempre foi que a gestão do negócio cabe à ECV, cabe ao empresário da ECV, que quem vai decidir qual vistoriador irá executar cada vistoria é o empresário. E se isso é uma prerrogativa do empresário, ele pode decidir, inclusive, que determinado vistoriador vai ficar sentado no computador, que ele não vai estar ali fazendo reconhecimento facial inicial e final, até porque a vistoria não é apenas isso, né? Repito, nós temos no regulamento técnico, está escrito no regulamento técnico, todas as etapas que compõem a vistoria. E nós temos várias etapas que não compreendem entre o momento de reconhecimento facial inicial e reconhecimento facial final. Então, eu peço a você que fique atento a esse comunicado. Eu peço a você que, caso você tenha algum box inativado pela SET, que me comunique para que a gente então busque a análise do seu caso, a interpretação de qual foi o contexto da sua loja, para a gente então, via administrativo, no caminho legal, apresentar a sua argumentação, para que a SET compreenda, né, o funcionamento do seu negócio e compreenda a aplicação também daquilo que hoje está escrito, que é a regra que você está obrigado a cumprir, tá? Então, esse é o objetivo desse vídeo, para você poder compreender esse comunicado e que a gente possa, então, a partir de agora, entender essa métrica e vamos torcer que isso vire uma publicação no Diário Oficial, para que não realmente tenhamos o risco de, mesmo aquele mau empresário, mesmo aquele empresário que está deliberadamente fraudando o processo de distribuição com o vistoriador fantasma, venha fazer uso justamente da não publicidade, né, da não legalidade desse comunicado, para então ele não sofrer nenhum tipo de sanção, né? Torço para que a SET publique isso no Diário Oficial, né? Faço votos que isso vire uma regra, mesmo eu particularmente entendendo que os percentuais ali precisam ser revistos. 15% para um vistoriador numa ECV que tem apenas 2 boxes, legal. Nós estamos falando de 85% para um, 15% para outro. Mas 10% para uma ECV que tem 8 vistoriadores, eu acho que está bem apertado, porque se você dividir 100% para 8, nós estamos falando em 13%. De 13% para 10% é muito pouco. Nós não estamos falando de algo que é 6 vezes maior. Nós estamos falando de algo que não é nem 40% maior. Então, eu acho que esses percentuais talvez mereça uma reanálise por parte da SET, para que realmente nós tenhamos uma regra justa a ser aplicada com os empresários. Vamos torcer que o mercado se afine, vamos torcer que existam aí as medidas para coibir o mau empresário, mas que essas medidas não venham a punir o bom empresário, aquele que está lutando para sobreviver, que está faltando dinheiro no caixa, que está faltando vistoria dentro da loja, e que isso não pode ser mais uma medida para penalizá-lo e levá-lo à falência. Eu torço para que exista justiça, para que exista equilíbrio nas ações da SET frente ao mercado, que não é um mercado simples, é um mercado complexo. São hoje mais de 1.400 empresas e a gente precisa achar um ponto de equilíbrio para que todos possam trabalhar com equidade e com justiça. Um abraço, até a próxima.